Olá, essa aula é sobre determinação de fórmulas, tá? Sempre que um químico descobre um novo material, ou um material desconhecido, a primeira pergunta é: será que esse material é novo, é inédito, ou será que já é algum conhecido? Tá? Então a preocupação é descobrir a composição química dele, ou seja, a fórmula dele, para então comparar com o material que já se conhece, já é catalogado. Tá? Então, nesse nosso estudo aqui, nós estudaremos 3 tipos de fórmulas: fórmula percentual, fórmula mínima e fórmula molecular. É como se fosse o caminho que nós fazemos para chegar na fórmula de uma substância. Tá? Vamos então a cada uma delas, começando aqui pela fórmula percentual. Fórmula percentual ou composição centesimal é a mesma coisa. Tá? É interessante nós entendermos que em química, em cálculos químicos de um modo geral, se usa muita porcentagem. Tá? E a porcentagem que se usa aqui em química é a mesma porcentagem que vocês conhecem aí, né, no dia a dia, que vocês estudarem matemática, desde lá no ensino fundamental. Tá? Quando eu calculo um desconto que eu ganhei numa loja, quando eu calculo um juro ou uma multa que eu vou pagar, né, quando eu calculo a porcentagem de pessoas que está no local, enfim, qualquer porcentagem que vocês sabem fazer também, tá? É feito da mesma forma que se faz aqui em química, tá bom? Então, o que é fórmula percentual de uma substância? É simplesmente a porcentagem em massa de cada elemento na fórmula. Só isso, tá? O que eu preciso saber? Qual a massa de cada elemento que eu tenho nessa substância? Somando esses valores todos de massa, eu vou ter o valor total. Essa massa total é 100%, a massa de cada um deles, x, y, z, eu calculo dessa forma. Tudo bem? Está aqui um exemplo. Ó. Qual a fórmula percentual da água? Né? Eu tenho a fórmula molecular da água. Então, como é que eu vou fazer para chegar na fórmula percentual, na composição centesimal da água? Observamos. Eu sei que a água são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A partir daqui eu posso calcular a massa molar da água, que nós já sabemos bem, já vimos isso em aulas anteriores. Tá? A massa do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. Soma tudo vai dar 18. Tá? O que eu posso dizer aqui? O que nós estamos observando aqui? Que em cada 18 gramas de água, temos 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Não é isso? Para um total de 18. Aí eu pergunto a vocês, dá para expressar isso em porcentagem? Claro. É só achar a massa de cada um deles para um total de 100 gramas. Ou então fazer da maneira mais tradicional mesmo. 18 gramas é a massa total. Vou chamar isso de 100%. E a massa só de hidrogênio, X. Está aqui, ó. Para o hidrogênio. Primeiro para o átomo de hidrogênio. 18 gramas é a massa total de água. Em 18 gramas de água, 100%. Logo, nos 2 gramas de hidrogênio, X. Quando eu fizer aqui produto dos meios igual aos extremos, vai ficar 200 dividido por 200 dividido por 18. Isso dá uma dízima, né? 11,11 aproximadamente. Tudo bem? Como só são 2 elementos, hidrogênio e oxigênio, se tem 11,11% de hidrogênio, o restante é oxigênio. Já daria para matar, tá vendo? Então vai ficar 88,89%. Se nós quisermos calcular, faz o mesmo cálculo, o mesmo raciocínio, só que agora para o oxigênio. 18 gramas, massa total, 100%. A massa só de hidrogênio, né, ou melhor, só de oxigênio, os 16, corresponde a Y. Produto dos meios igual aos extremos. Quando eu fizer esse cálculo, também vou ter uma dízima, 88,8888, né, que eu arredondei aqui para 88,89. Tá? Somando essas duas porcentagens, tem que dar sempre 100%. Por isso que eu falei, só são 2. Se eu encontrei um, naturalmente já sei o outro. Tudo bem? Então, fórmula percentual é simplesmente a porcentagem em massa de cada elemento lá na fórmula. Tudo bem? Continuando. Fórmula mínima ou fórmula empírica. Tá? Fórmula mínima é simplesmente, gente, a menor proporção inteira entre os átomos que compõem lá a molécula. Tá? Eu gosto muito de, quando eu explico fórmula mínima, eu gosto muito de usar o exemplo da glicose, porque é um exemplo que todos nós conhecemos bem e é muito visível isso aqui. Olha.
Se eu tenho a fórmula molecular da glicose, é C6H12O6. Tá? Aqui nós observamos que essa proporção é de 6 para 12 para 6. 6 para 12 para 6. Certo? Eu teria como simplificar essa proporção, 6, 12, 6? Claro. Né? Vai ter gente que vai dividir direto por 6. Quando eu dividir aqui por 6, vai ficar 1 para 2 para 1. Vejam que essa aqui não dá mais para simplificar. Essa é a proporção que nós chamamos de menor inteira possível. Tá? Essa proporção 1 para 2 para 1. Ok? Essa é a proporção que me dá a fórmula mínima da glicose. Ah, não, Rogério, eu tinha feito diferente. Eu simplifiquei por 3. Ficou 2, 4, 2. E depois simplifiquei por 2. 1, 2, 1. Ok. Pode ter gente que pensou diferente. Primeiro eu dividi tudo por 3. 2, 4, 2. Né? Por 3. E depois por 2. Teve gente que fez o contrário, né? Não, eu primeiro dividi por 2. 3, 6, 3. Depois simplifiquei tudo por 3. Deu 1 para 2 para 1. De qualquer forma, não interessa como vocês fizeram isso, vocês chegaram nessa proporção menor inteira possível. Tá? Então, qual seria a fórmula mínima da glicose? CH2O. Eu peguei o 6, o 12 e o 6, simplifiquei e cheguei na menor proporção inteira. Então, repetindo, fórmula mínima é simplesmente a menor proporção inteira entre os átomos lá que compõem a molécula. A proporção em átomo, em número de átomos. Tá? Então, veja essa tabelinha aqui. Ó. F com M maiúsculo é fórmula molecular, é a verdadeira fórmula do composto. Isso aqui é a fórmula molecular da glicose. Tá? E o Fm com M minúsculo é a fórmula mínima. Então, está aqui a fórmula da glicose, C6H12O6. Essa proporção, 6 para 12 para 6, nós podemos simplificar por 6. Está aqui a fórmula mínima da glicose, C1H2O1. 1, 2, 1 é a menor proporção inteira possível. Entenderam? Olha aqui, ó, C4H10. Isso aqui é o gás butano, né, o principal constituinte lá do gás de cozinha. Essa proporção, 4 para 10, pode ser simplificada? Sim. Obviamente, por 2. Quando eu simplificar isso aqui por 2, 4 por 2 vai dar 2, 10 por 2 vai dar 5. Essa proporção 2 para 5 já é a menor inteira possível. Então, C2H5 é a fórmula mínima do butano. Tá? Isso aqui é um ácido sulfúrico, H2SO4. Tá? Essa proporção pode ser simplificada? Não. Não. A proporção aqui é de 2 para 1 para 4. Tem um aqui, tá vendo? Então, nesse caso, o único número que é divisor comum aqui é o próprio 1. Portanto, nesse caso, não adianta dividir por 1, não vai mudar nada. Então, a fórmula mínima do ácido sulfúrico é essa mesmo, H2SO4. Acontece isso em muitas situações. É muito comum nós termos fórmula mínima igual a fórmula molecular. Acontece. Na água é assim, né? Aqui na água, fórmula H2O, a proporção é 2 para 1. Essa proporção 2 para 1 pode ser simplificada? Não. Então, a fórmula mínima da água também é H2O. É igual ao molecular. Tudo bem? Aqui eu vou usar um raciocíniozinho que nós já fizemos anteriormente. Tá? Então, a fórmula mínima é a menor proporção inteira em número de átomos numa molécula. A proporção em número de átomos é a mesma proporção em número de mol. Lembra disso? Em quantidade de matéria? Se eu dissesse, isso aqui a gente já fez, inclusive, atividade com isso aí, pode voltar, né, e revisar, se tiver em dúvida. Eu digo que em uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? Em uma molécula, 2 átomos de H, 1 átomo de O, um total de 3 átomos. Perfeito. Agora, se eu disser, em 1 mol de água, eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio. Tá? Vê que a proporção em átomo fica uma molécula para 2H para 1O. Essa proporção é 1 para 2 para 1. E se for a proporção em número de mol, é a mesma. A proporção em mol é a mesma proporção em número de átomos numa fórmula. Perceberam? Pronto. Então eu uso isso bem aí para chegar numa fórmula mínima. Simples, simples. Tá?
Eu sugiro somente esses 2 passos aqui para vocês calcularem a fórmula mínima, tá? Independentemente das informações que tu tens, tá? Primeiro passo que tu vai seguir, encontrar a quantidade de matéria, encontrar o número de mol, certo? A questão te deu massa, tu já sabe transformar de massa para número de mol, é só usar a massa molar. A questão te deu o número de átomos, lembra que um mol são 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, dá para transformar, certo? E se a questão já te deu o número de mol, já está pronto. Então, independentemente do que tu tenhas, massa, volume, se for gás na CN, que mais? Número de átomos, tu joga isso para a quantidade de matéria, para número de mol. Fez isso? O segundo passo é simplesmente simplificar esta proporção. O que eu chamo de simplificar essa proporção? É simplesmente fazer a menor proporção inteira possível. A menor inteira possível, tá? Eu gosto de dizer assim, para encontrar a fórmula mínima, tu vai seguir esses 2 passos ou apenas um deles, depende da situação. Por que eu digo só um? Pode ser só um. Eu já tenho a quantidade de matéria de cada elemento químico, já tenho o número de mol de cada um deles. Então, tu não vai mais precisar calcular, tu já tens. É só simplificar a proporção. Entendeu? Outra situação. Não, eu não tenho número de mol, não. Eu tenho a massa. Se é a massa de carbono, a massa de hidrogênio ou a massa de oxigênio. Perfeito. Pega essas massas que tu tens e transforma para número de mol. Certo? Fizeste isso? Fez. Na hora que eu fiz isso, eu estou verificando que as quantidades de mol que eu encontrei já formam a menor proporção inteira possível. Pronto, então já acabou o meu problema. Eu não preciso fazer o segundo passo. Tá? Por isso que eu digo que para chegar na fórmula mínima, eu vou seguir esses 2 passos ou apenas um deles, dependendo lá da minha situação. Perceberam como é simples? Vamos ver agora a fórmula molecular. Tá? Nós já vimos a fórmula percentual, já vimos a fórmula mínima, o terceiro caso é a fórmula molecular. Tá? Na verdade, a fórmula molecular é a verdadeira fórmula do composto. Quando eu te pergunto qual a fórmula molecular da substância tal, eu estou te perguntando a fórmula correta daquela substância. A fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Tá? A fórmula molecular da água é H2O. Certo? E assim sempre. Fórmula molecular é a fórmula correta, é a verdadeira fórmula da substância. Tá? Vamos lá então. Ela te diz o real número de átomos de cada elemento naquela fórmula. Vou voltar aqui ao exemplo da glicose. Gosto muito desse exemplo, é muito fácil do aluno fixar, né? Lembrar dele. Então, a fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Isso significa dizer que em cada molécula de glicose há 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Tudo bem? Essa é a fórmula molecular. Lembra como fazemos para chegar na fórmula mínima? Essa proporção 6 para 12 para 6, ela pode ser simplificada. Ela pode ser simplificada por 6. Se eu pegar essa fórmula e dividir por 6, fica assim, ó, C6H12O6. Certo? Vocês poderiam também, né, nós poderíamos usar, eu posso dizer, vem aqui, a fórmula molecular da glicose. Eu poderia escrevê-la dessa forma? CH2O6? Posso sim, tá? Porque na hora que eu quiser voltar ao 6, ó, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 1, 6. Lembrando que esse índice 1 não precisa aparecer, não há necessidade nenhuma de colocá-lo, tá? Estou colocando aqui só para dar uma ênfase. Tudo bem? Então, o que vocês observam aqui, gente? Que na verdade, né, que de fato, a fórmula molecular, ela vai ser sempre um múltiplo da fórmula mínima. A fórmula molecular, ela é sempre a fórmula mínima multiplicada por um certo número, que aqui, inclusive, a gente chama de N. Ó, fórmula molecular é igual a N vezes a fórmula mínima, tá? Rogério, mas o que seria esse N? Esse N é aquele número inteiro que nós usamos lá na tabelinha ainda há pouco para simplificar, para chegar da fórmula molecular na fórmula mínima, tá? Então, repetindo, a fórmula molecular é um múltiplo da fórmula mínima. Ou ela é uma vez a fórmula mínima, é igual, né, quando esse N for 1, ou é o dobro, N igual a 2, ou é o triplo, N igual a 3,
certo? Segue. No caso da glicose, é o sextuplo, né? 6 vezes. A fórmula mínima da glicose vezes 6 me dá a fórmula molecular dela. Então, esse N é igual a 6. Então, percebam que se nós tivermos a fórmula mínima e a fórmula molecular, a gente consegue descobrir esse N. E, normalmente, nos exercícios de fórmula mínima, nós descobrimos esse N pelas massas, tá? Por quê? A massa molecular é a massa da fórmula molecular. Isso aí, normalmente, uma questão de fórmula vai te dar, quando for preciso, tá? Se eu conheço a fórmula mínima, eu consigo chegar na massa dessa fórmula mínima. Olha aqui, eu estou demonstrando. Se vocês fizerem a massa molecular da glicose, vai dar 180. Tá? 6 vezes 12, 12 vezes 1, 6 vezes 16. Se vocês calcularem a massa da fórmula mínima, só esse parêntesezinho aqui, vai dar 30. 12 mais 2 mais 16. Certo? 14 mais 16, 30. Ora, se eu sei que 180 é igual a N vezes 30, portanto, N vai ser igual a 180 dividido por 30. Então, o N é igual a 6. Se eu sei que a fórmula mínima é essa e sei que o N é igual a 6, fatalmente eu vou chegar na fórmula molecular. Perceberam? A fórmula molecular é essa fórmulazinha aqui, que é a fórmula mínima, vezes o N. Pelas massas eu consigo descobrir o N. Ah, esse N é igual a 6? Então, C, 6, H, 12, O, 6. Esta é a fórmula molecular da glicose, certo? Então, a fórmula molecular, ela vai ser sempre um múltiplo da fórmula mínima, tá? É sempre N vezes a fórmula mínima. Então, percebam que em muitos exercícios de cálculo de fórmulas, vocês irão sair, né, vocês irão resolvê-los utilizando o conhecimento que vocês já têm de cálculos químicos. Aquele lá do mol. Um mol tem a massa molar, que tem 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, que se for um gás na ICN, tem 22,4 litros. Tá? Então, recapitulando aqui. Fórmula percentual, essa é a parte, essa é muito simples, é simplesmente porcentagem. É a porcentagem em massa de cada elemento lá na fórmula. Lembra mesmo as questões de matemática. Tá? Fórmula mínima é a menor proporção inteira entre os átomos que compõem a molécula. É só tu encontrar a quantidade de matéria, né, o número de mol de cada elemento, e depois simplificar a proporção. E a fórmula molecular é a fórmula correta do composto. É a proporção verdadeira. E ela é sempre N vezes a fórmula mínima. É sempre um múltiplo da fórmula mínima.